Fala galera, Kenko, mais um episódio. Hoje com uma convidada muito especial, uma amiga, parceira de muitos anos, gaúcha, falando de Porto Alegre. Infelizmente não está aqui com a gente presencial. O presencial é sempre mais gostoso, mas fazia tempo que eu vinha para convidá-la, mas a agenda não dava certo. Porto Alegre aqui em São Paulo, então vamos fazer online, mas tenho certeza que muito em breve vamos ter a oportunidade de fazer um presencial também. Ela é professora com mais de 2, 3 décadas de experiência. Eu já conheço ela há mais de 25 anos. Nos conhecemos lá em Porto Alegre, uma época que eu trabalhei e morei em Porto Alegre. Além de uma excelente professora, esteticista, vai falar um pouco com a gente sobre essa sua experiência. Minha amiga parceira Neuza Ferreira. Muito obrigado, Neuza, por estar aqui com a gente e por aceitar o nosso convite. Pois sim, então é um prazer realmente, né? Há quanto tempo que não nos víamos e não conversávamos, assim, tete a tete, né? Então, realmente me sinto lisonjeada por me chamar para fazer esse podcast aí, e estamos aí, né? Maravilha, Neuza. Como eu te disse, a gente já se conhece há um tempão, né? O Carlos, falecido seu esposo, um grande amigo também. Me lembro bem das minhas idas a Porto Alegre, Neuza, que toda vez que eu ia a Porto Alegre, o Carlos já dizia, o Takashi vai chegar, aí ele já ia, eu me lembro do Galeto O e galetinho. exatamente. Realmente, ele te esperava sempre. Já temperava, já comprava vinha, temperava, marinava, deixava lá prontinho, Takashi está vindo. É isso aí, a gente trabalhando, fazendo os nossos eventos, passávamos, comprávamos a garrafa de vinho, quando chegávamos o galeto já estava pronto. O Carlos é Já muito estava querido, pronto. muito querido. Realmente. Você sabe que essa é uma das coisas legais do nosso trabalho, né, Neuza? A gente faz o trabalho, mas a gente também cria grandes amizades e é o que eu considero por você, pela tua família toda, o Júnior, né, teu filho, que é também um grande terapeuta, é professor também preparador físico, né? A Carlinha que sempre nos ajudou, sempre esteve ali envolvida com a fotoestética e nos últimos tempos tem se dedicado aí à família, às filhas, mas a sua família faz parte dessa história nossa da foto. Com E, certeza, com certeza. e eu queria que você contasse um pouco para os nossos seguidores aqui do canal, Neuza, quem que é a Neuza Ferreira? Como é que ela entrou nesse mundo de professora, de terapeuta, de esteticista? Conta um pouco para nós, para que quem não te conhece ainda possa te conhecer um pouco mais. Então, eu trabalho diretamente com essa parte de várias terapias, fiz várias especializações em grandes centros, dentro e fora do país. Sou esteticista e terapeuta, voltada para bem para a parte, meu foco sempre foi terapêutica, né? Então, por isso que trabalho com algumas coisas que são bastante eficientes, né? E diferenciadas, que me dá esse know-how. Né? Então, sou presidente da Associação de Estética, já fui presidente da Associação de Estética e Cosmetologia, hoje presidente da Associação Brasileira de Linfoterapia, onde desenvolvo um trabalho lindo através de aulas, cursos, trazendo a doutora Marinês para dar as aulas de 2 em 2 anos. Inclusive, esse ano ela vem em setembro, dia 25, 26, 27 e 28, ela estará aqui conosco, passando grandes conhecimentos, que ela é uma estudiosa, uma médica fantástica, especialista em sistema linfático. Neuza, e uma das coisas que eu acho bem interessante do seu trabalho é que nessa sua carreira, você como professora e você como também você nunca deixou de atender cabine, né? Isso é uma coisa muito interessante, a gente se conhece há mais de 25 anos e você sempre teve os seus cursos, a sua dedicação às suas alunas, né, as suas mentorandas, mas você continuou sempre com esse trabalho também atendendo seus clientes na cabine de estética, na cabine de terapia aí em Porto Alegre, né, Neuza?
Sim, isso ajuda muito, porque essa experiência diária, né, nos dá bastante conhecimento, bastante condições de assessorá-las e falar a mesma linguagem sempre, né? Então, e porque eu amo a profissão, né? Eu Claro. gosto de tratar pessoas, de ensinar pessoas. Maravilha. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você, quando eu te conheci, você tinha um trabalho bastante intenso também, numa técnica de terapias francesa. Você tem uma formação na França e depois, Sim, no fiz uma especialização na França em 94. Né? 94. Fomos para a França, fizemos uma especialização lá de 10 dias, com técnicas diferenciadas, ortomoleculares, né, intradérmicas, genética, que tem toda uma filosofia bastante parecida, inclusive com o fóton. Claro, então o que que você fez? E quando eu te conheci, você era uma das geneticianes mais expressiva a nível Brasil, daquele grupo todo, 20 e tantos anos atrás. E aí você foi unindo, né? Porque eu me lembro da principal, a importadora, ela fazia os cursos e os únicos aparelhos, o único aparelho, foi assim que a gente se conheceu, né? Maria Celina Meirelles, né? Isso, a professora Maria Celina, ela utilizava, não podia, né, se utilizar junto com a técnica ortomolecular genética nenhum tipo de corrente, nenhum tipo de frequência, eu me lembro bem disso. E quando a gente chegou com o fotondome, que era um outro conceito japonês frequencial, foi o que a gente conseguiu e eu fiz um trabalho na época, né, eu estava muito Com ativo, né? certeza. Nessa hora foi quando a gente se conheceu dentro do Congresso de Medicina Estética da Les Nouvelles Esthétique, não foi isso? Eu acho que nós já tínhamos um conhecimento juntos, onde eu te encaminhei para lá. Eu acho que foi. Aí sim, realmente. A gente se conheceu quando eu fui morar em Porto Alegre em 2000, nós estamos falando em 2025, estamos falando há Sim, 25 sim. anos atrás. Tu me visitou junto com outro Isso, japonês lá. exatamente. Lembro, não lembro do nome. E a gente foi para aí e depois a gente começou fazer É, estética na Les Nouvelles Estética. A gente pegou bastante geneticienes. Eu queria que você falasse isso. um pouco de como foi essa tua experiência, porque Genetic é uma marca super conhecida nessa área de estética e cosmetologia ortomolecular, mas como foi utilizar e conhecer a técnica Photon, porque foi uma sequência, né? Foi Genetic, depois foi a técnica Photon e depois você uniu agora com a técnica da professora. Marinês Fernandes, a linfodrenagem, o avanço da drenagem linfática. Isso. Então fala um pouquinho dessa tua experiência, como foi isso, né? E hoje você segue essa mesma filosofia, né? Cosméticas intradérmicas, tecnologia fóton, Kenko-Bio, essas tecnologias eletromagnéticas e mais a linfodrenagem. Como isso contribuiu pro teu dia a dia? Olha, isso veio fechar, como diz, todas, porque realmente na busca de técnicas terapêuticas eficientes, científicas, quando eu encontrei fóton, eu fiquei assim, ó, encantada, porque realmente era a mesma filosofia e era a sinergia das técnicas juntas, faziam, se completavam e davam um sucesso nos resultados mais surpreendentes ainda. Então, nessa busca terapêutica, unindo essa cosmética que eu trabalhava e trabalho até hoje em alguns segmentos como facial, né? Ainda uso genética na área facial, porque na corporal eu uso fóton, eu uso os cosmecêuticos da fóton, né? E a sinergia de fóton, a sinergia da técnica da doutora Marinês junto, é algo surpreendente e para os resultados, né?
Maravilha. E você sabe que naquele simpósio que a gente começou a fazer, aqueles congressos que a gente começou a fazer em Porto Alegre, né, os workshops dentro do curso de formação, é muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco de quem é a doutora Marinês, qual que é a formação dela e todo aquele histórico de como ela criou isso dentro do hospital lá na Itália, tudo que ela fez para chegar nessa técnica tão extraordinária que é eu diria que é um passo avançado do que as pessoas estão acostumadas com a drenagem linfática, é uma coisa muito mais avançada, né? Explica um pouco isso para nós. A doutora Marinês é uma médica especialista no sistema linfático. Ela se voltou para o sistema linfático no momento que ela começou a ir até na na busca dos órgãos. Ela trazia os órgãos para transplantes. Ela teve essa passada, né? Onde era aberto os corpos e se expunha, e ela se encantou com o sistema linfático, e a partir daí ela começou um estudo profundo, né, do sistema linfático, né? E essa médica criou essa técnica diferenciada o nome é terapia vácuo-linfática manual, a linfodrenagem, o avanço da drenagem linfática. Tem técnicas e manobras diferenciadas que tratam problemas estéticos cientificamente e tratar cientificamente várias patologias também. Então, é uma técnica que vem nos auxiliar em cabine para muitas patologias, para muitos problemas estéticos que não se resolvem, né, com técnicas convencionais. Terapia vácuo-linfática manual resolve problemas de fibroses, aderências, cicatrizes, queloides, né? Inclusive trabalha trajeto safênico, todas as perfurantes, liberando todo o retorno venoso, esses aglomeramentos, digamos assim, esses congestionamentos, inclusive nas articulações de pessoas até mais velhas. Essa técnica, assim, é para o novo ao velho, principalmente nos problemas de articulações, de mobilidade. Eu tenho casos bem especiais que deram saúde e vida de volta a algumas pessoas. Eu me lembro bem das apresentações da doutora Marinês, né? Ela tem um livro maravilhoso também, e da formação de vocês, né? Quando vocês fazem essa formação, como você falou, anualmente, a cada 2 anos, ela é argentina, né? Passou muito. Ela é ídola argentina. Isso, ela passou muitos anos na Itália, desenvolvendo essa técnica. Vai direto para lá também. E aí. Ela viaja ao mundo dando aula também. Sim. Então, Neuza, essa técnica mais profunda da drenagem linfática, você conseguiu fazer essa sinergia e você começou a aplicar a técnica japonesa da fototerapia e dos campos eletromagnéticos, né? Com certeza. Então, Com certeza. O que você sente, por exemplo, que principalmente você falou nesses congestionamentos que você encontra nesse sistema linfático, como vocês são especialistas em sistema linfático, como você vê que a fototerapia e os campos eletromagnéticos eles conseguem auxiliar esse profissional e trazer um resultado melhor para o paciente? Entende? É algo assim surpreendente pelo efeito, o trabalho que o Kenko Bill faz de vascularizar, de oxigenar, de irrigar, e o próprio fóton liberando clusters, né? A técnica da Marinês tem manobras específicas para romper também, né? Então, é algo assim que é tudo que um profissional precisa para ter resultados eficientes, né, na sua cabine. Né? Então, eu sou muito grata, agradeço, eu digo que é uma benção que eu conheci Fóton, que eu conheci o Kenko Bill, que eu conheci
técnica da doutora Marinês é uma técnica diferenciada que ela, digamos assim, eu posso dizer que o curso que eu fiz, e dentro de milhões de especializações, porque ela vem todos os anos, desde 90 e poucos, né? Esse curso, para mim, foi um divisor de águas na minha profissão. Né? Eu comecei a tratar terapeuticamente essa técnica terapêutica, né? Trata problemas e patologias, problemas estéticos e patologias. É uma técnica que realmente eu digo que é ouro na mão de um profissional que gosta de tratar, né? E unindo ao Ginkgo Bio, a Photon, é tudo. Eu trabalho também muito com a parte dos sticks, Photon sticks, né? Ajuda bastante também, auxilia. Né? Então, eu sou muito plena na minha profissão. Não busco, não preciso de mais nada, né? Porque realmente tenho resultados maravilhosos e eficientes. Maravilha, você sabe que até um tempo atrás, nós estamos num projeto já há algum tempo juntos, que é a produção de um livro contando um pouco a história da fototerapia, dos campos eletromagnéticos no Brasil, e a Neuza não poderia deixar de fazer parte desse projeto, que é um projeto meu que está sendo finalizado, os últimos detalhes de capa e tudo mais. E quando eu chamei a Neuza, convidei, falei, Neuza, eu quero que você participe, porque você tem um papel super importante na história da técnica foto no Brasil, porque você foi uma das primeiras professoras de estética e desde então, desde que a gente se conheceu há mais, como eu te falei lá em 2000, 25 anos atrás, você continua usando a técnica diariamente até hoje, então efetivamente você continua utilizando. E aí você diz, mas Takashi, eu vou falar o quê? Eu nunca escrevi um livro, né? Você é a professora de pegar na mão e ir lá com as alunas, eu conheço muito bem suas alunas. Ela me disse assim, o que eu vou escrever? Você precisa fazer exatamente o que você faz nos seus cursos com as meninas da linfodrenagem, é o que a gente quer colocar ali dentro do nosso capítulo dedicado à estética, né? Então foi muito bacana. Te agradecer, Neuza, você ter aceitado esse convite. O Kenkocast nasceu também desse projeto de poder divulgar e tudo mais o que a gente está fazendo. Então, eu acho muito legal porque você usa uma expressão que eu gosto muito, que é essa visão de sinergia, né? Então, você ter a sinergia da técnica, toda a experiência, né, de cosmética ortomolecular, né, de uma especialização na França que você fez e tudo mais, e depois você trazer toda essa experiência da professora Marinês, unir tudo isso, e na verdade você acabou criando uma técnica própria, né? Uma técnica da professora Neuza, que é essa sinergia, né? E você chama isso, né, Com nos seus certeza. cursos, né? É que um completa o outro, né? Sinergicamente, eles são fantásticos. Mara- Né? Eles têm dentro da mesma filosofia, por isso os resultados. Extraordinário. Então, lembrando, Neuza, esse ano, 2025, você tem mais uma vinda da doutora Marinês para cá. Ela vem quando, então? Ela estará conosco o dia 25, 26, 27 e 28 de setembro, Legal. para 20 alunos, Ok. 20 profissionais, onde ela é especialista desde terapeutas, fisioterapeutas, inclusive médicos. Eu acho que até tu participou num curso que tinha médicos, João. Sim, o último que eu fui, tinha um pessoal que veio até dos Estados Unidos, Com uma esteticista que certeza, está nos Estados Unidos, me com lembro que certeza, eles veio. vieram da Califórnia. Isso, o pessoal da Dois Califórnia. profissionais. Me lembro deles. Inclusive, depois pede para Carlinha me mandar os dados que eu vou colocar no descritivo desse vídeo. A gente aqui na legenda nós vamos colocar para que o pessoal possa fazer acesso. Aqueles que são profissionais, fisioterapeutas, que queiram conhecer esse curso. O curso vai ser onde, Nilson? Em Porto Alegre? O curso vai ser em Porto Alegre, Legal. no hotel, né, onde nós fizemos sempre um hotel, onde tem 20 alunas, onde elas trabalham 10 trabalhando, 10 deitadas, recebendo, levanta para fazer, treinar. Então, assim acontece em 4 dias o curso facial, né, com essas técnicas diferenciadas que resultados muito surpreendentes na cabine. Então, eu tenho assim, ó,
Muitas alunas. A doutora Marinês já formou muita gente, nós temos bastante gente formada com muitos resultados, né? Nós temos pessoas as quais eu faço, próximo ao curso, eu faço algumas lives onde eu trago elas para falarem sobre os seus resultados, sobre os seus trabalhos feitos em cabine. E nossa meta ainda é fazer um troféu com as mãos, com o sistema linfático, um corpo com o sistema linfático, e um troféu para que nós façamos os melhores trabalhos, né, já avaliados pela doutora Marinês, né, os melhores trabalhos. Vamos ver quem tira o primeiro, segundo, terceiro lugar e ganha os troféus maravilhosos, né? Nós vamos fazer por regiões. Isso é um projeto que a gente está com ele em stand-by, mas vai acontecer. Bom, professora, tomando toda essa parte, né, da associação, da formação que você tem, mas você tem, como a gente falou há pouco, você tem uma experiência maravilhosa de cabine também, que você nunca deixou de fazer. E hoje você atende aí em Porto Alegre. E eu queria que você falasse um pouco de que tipo de perfil que você tem trabalhado nessa estética terapêutica, essa estética mais de dentro para fora. Então, o que você tem feito na cabine de diferencial, que faz esse diferencial teu aí em Porto Alegre, e o tipo de tratamentos que você tem feito? Muito corporal, associando. Fala um pouco de como é que está seu dia a dia aí na cabine de estética terapêutica. Meu métier, trabalho bastante com o corpo, né? Com a linfodrenagem, terapia vácuo-linfática manual, a linfodrenagem, trabalho direto com o Kenko-Bio, já tenho 3 Kenko-Bios junto comigo, né? Então, porque é necessário. A minha técnica eu desenvolvo praticamente tanto para celulite, com resultados fantásticos, para modelagem de corpo, estimulando o emagrecimento, redução de medidas, né? E também problemas, pessoas que vêm com problemas sérios, né? Com retorno venoso bastante comprometido, o grau de problema circulatório é grande, onde a gente trabalha muito, essa técnica desenvolve um trabalho bastante no trajeto safênico, onde a gente consegue liberar muitas perfurantes e dar maior melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, é um misto de estética terapêutica com terapêutica, né? Então, eu trabalho muito com pós-operatório, desenvolvo um trabalho lindo com pós-operatório com o Kenko-Bio, né? Que acelera o processo fantasticamente. Trabalho com alguns pacientes meus que porventura têm acidentes e se quebram, com resultados muito bonitos também, né? Trabalho com a área facial, com pós-operatório também, com fibroses violentas, onde o Kenko-Bio auxilia fantasticamente. Que maravilha. Né? Não só com o ultrassom. Eu tenho uma cliente que eu terminei de atendê-la hoje, que ela fez um procedimento que deu uma fibrose violenta, antes de vir para cá, eu estava atendendo, e ela comprou um Kenko-Bio, porque ela via, ao aplicar na cabine, o quanto o resultado mudava, né? Ela então, passou a fazer preventivo. Eu sou tua cliente de anos, mas chegou a hora de comprar o Kenko-Bio. Que beleza. Porque meu marido tem problema no joelho, tem problema na coluna. Eu, para todos os problemas, tensões, onde eu conheço o Kenko-Bio diariamente aqui há anos, e agora, para o meu resultado acelerar o processo, né, nessa fibrose, eu vou comprar o Kenko-Bio. Ela ama o Kenko-Bio. O Kenko-Bio está em cima da cama dela. Meus clientes, muitos clientes compram o Photompad porque tem seus maravilhosos colchões, né? Então, meus clientes são, digamos assim, fãs, que né? legal. E dos resultados, acreditam na técnica. Então, eu trabalho muito facial
e é um Corporal. misto. Tá, Meu trabalho é um misto. e no corporal, Neuza, como você falou muito nas perfurantes, tratando junto, quando você falou que aplica, às vezes, simultâneo os 3 Kenkobios, você faz a linfodrenagem antes e aplica o Kenkobio depois? Você aplica o Kenkobio antes e a drenagem depois? Ou você faz simultâneo? Explica um pouco isso para É simultâneo, simultâneo. simultâneo. Faço o procedimento tradicional, onde eu engloba todo, né, banha o corpo, e depois, por isso os 3 Kenkobios. Né? Depois tem situações que eu não quero ele quente, eu preciso dele mais, né, fresquinho, sem calor. Então, é paralelo, sim, ao meu trabalho. Né? Jogo dentro da sessão, né, que eu estou desenvolvendo. Legal. Então, ou seja, você aplicaria um Kenkobio na cabeça, se você está fazendo na região de abdômen, por exemplo, como redução de medidas, ou um pós, de repente, depois de uma lipoescultura ou coisa do tipo, você chega a aplicar na região ali do local e na sola dos pés, e aí, ao mesmo tempo, você já vai fazendo o trajeto. E Você já vai fazendo o trajeto da drenagem, já vai. nas articulações, no trajeto safênico, né, onde nos pontos, nas grandes cadeias linfáticas, né, aonde o paciente precisa um pouco mais, Sim, né? sim. Então, tem necessidade que nós precisamos usar mais tempo em algum local depende do protocolo, depende da necessidade. Tá. E na tua formação também, então, quando você forma as suas alunas nessa técnica da drenagem Doutora Marinês, da doutora Marines, como que é o nome da técnica? O nome técnico? terapia vácuo linfática manual. Terapia vácuo linfática manual. Linfodrenagem. A linfodrenagem, a abreviação mais fácil. A linfodrenagem, quando você faz a linfodrenagem, então você já aplica a técnica do campo eletromagnético direto nos pontos, nas articulações, nos gânglios linfáticos. Então você também já faz isso no protocolo de formação dessas alunas. É, Com certeza. que A legal. minha aula já, até na parte teórica, já entra eletromagnetoterapia, já entra foto, na apostila já tem tudo isso, e junto, Legal. né? Inclusive, Neuza, eu falava com você quando eu te liguei para a gente agendar aqui o horário, mas você sabe do trabalho que a gente também está fazendo do KenkoCast em espanhol, que envolve aí alguns países da América Latina, e o pessoal tem me pedido, então a gente vai ver se a gente consegue se programar, porque essa técnica que você aplica, terapêutica, de modelagem, de estética, no Paraguai, por exemplo, tem uma procura muito grande, eles têm muita carência de profissionais então eu estou indo para lá na próxima semana, vou conversar com o pessoal de lá, vamos buscar um local, uma escola para a gente poder começar também viabilizar a possibilidade de levar esse tipo de formação. Por quê? Porque o importante, nós sabemos o quanto a técnica da fóton, dos campos eletromagnéticos são eficientes, mas quando elas são treinadas e habilitadas para um protocolo específico, a gente sabe que nem no seu caso, das suas alunas, os resultados são extraordinários, né, Neuza? Com Extraordinários. certeza. São surpreendentes os resultados, né? São resultados, digamos assim, inimagináveis, Que né? maravilha. Na área terapêutica, nos grandes problemas, né? Desses congestionamentos, dessas limitações das articulações, né? Então, isso é muito gratificante trabalhar e ter essas respostas. Maravilha, Neuza. E nós falávamos também, então eu queria que você já aproveitasse dentro do que é um quadro nosso aqui dentro do KenkoCast, que é falar um pouco sobre o Minuto Saúde. No Minuto Saúde, no quadro Minuto Saúde, é onde a gente pede para você, especialista, contar algum caso ou mais que um caso que você teve de experiência aí na sua cabine, no teu caso, na cabine com a aplicação, que você pudesse... você falou para mim, Takashi, eu tenho tantos, né, inúmeros, digo, Neuza, separa alguns para você compartilhar. Então esse é o momento, Neuza, compartilha com a gente nesse Minuto Saúde, por favor. Então, eu escolhi dois casos, né, terapêuticos,
Vou começar assim contando, a cliente me procurou, foi indicada por uma cliente bastante exigente e veio a mim, chegou a mim e disse para mim o seguinte: quero fazer massagem vigorosa, forte, eu preciso fazer ginástica e eu tenho que liberar meu corpo, que me sinto que necessito de massagens fortes para que eu possa logo a seguir desenvolver a minha ginástica, que ela precisava fazer ginástica e ela se sentia, digamos assim, ainda limitada, tá? Então ela veio a mim e me pediu, eu avaliei, fiz uma avaliação bastante minuciosa, onde essa paciente, ela tinha na época 74 anos, né? Então, e veio com um quadro de problema circulatório assim realmente grave, bem avançado, com muitas fibroses, com muitas aderências, com muitas retrações, as articulações chegavam a ser deformadas por alguns bicos assim, né, nas laterais, no gordinho de joelho, lado de dentro, lado de fora. Ela tinha perfurante perto do tornozelo cheia, parecia uma botinha, né? Então, nós temos uma perfurante próximo ao tornozelo, a outra no gordinho do joelho, né? Que chamam o gordinho do joelho, só popularmente para a gente conseguir localizar, né? E ela tinha, assim, um aprisionamento e uma incrível, né? E eu avaliei a gravidade do caso e disse para ela: olha, tu fostes indicada pela minha cliente, ela sabe do meu trabalho, mas eu vou, digamos, reforçar esse tipo de massagem que tu viestes buscar. E ela tinha sobrepeso? Sobrepeso. Ela tinha sobrepeso? Não. Não? Magra? Não magra, mas normal, Sim, sim. né? Dentro do peso normal pro mas corpo com dela, pro biotipo dela. bem avançado, bem grave, né? Varicoses, bastante, até pelo próprio aprisionamento, né? Sim. E eu disse: não faço esse tipo de massagem, não, e também não faria nesse teu caso. Eu faria, aí eu avaliei, mostrei as perfurantes, mostrei os congestionamentos, mostrei todo o quadro dela em frente ao espelho. Te proponho nós fazermos um trabalho com a linfodrenagem, né, nas tuas pernas, no teu corpo, enfim, que tu te sentir melhor, mais, digamos assim, com mais agilidade para poder desenvolver o exercício físico, né? E eu te proponho nós fazermos um trabalho com linfodrenagem e algumas técnicas e equipamentos que eu uso, expliquei sobre o Tempomil para ela e ela aceitou. Eu disse: eu vou aceitar, vamos fazer. Então, Neuza, Mas eu tenho... ela chegou com um quadro de que você entendeu tecnicamente que ela tinha todas as perfurantes ali, cheias, com dificuldade, deformadas, inclusive, como você falou. Só que ela chegou com a sensação de que ela não tinha mobilidade, que ela estava toda dura, que ela não conseguiria fazer um exercício como ela estava necessitando fazer uma academia, fazer um... É isso, então? E aí ela queria... Por isso que ela te pediu uma massagem ali forte para ela poder liberar e poder ir, por exemplo, fazer um personal, fazer uma atividade física. E aí, com a sua avaliação, você direcionou para a técnica. Isso. Perfeito. E ela aceitou, e só que ela me disse: eu tenho pressa. Eu quero ver, vou testar essa tua técnica e eu tenho pressa. Sempre. Vamos fazer 3 vezes por semana. Entendeu? Sim. Sim, vamos fechar um tratamento personalizado, né? Que tem gente que chama pacote, mas é tratamento personalizado para cada paciente. Vamos começar com 10 sessões e a partir daí a gente revê. Aí começamos fazendo um trabalho 3 vezes por semana, né? Eu acho que tu lembra, no espaço que eu estava antigamente, mudei recentemente, tinha uma escada, um lance de escada. Lembro.
E era de praxe meu, no momento que o cliente terminava, eu me despedia deles e eles desciam a escada e batiam a porta sozinhos. Eu não descia com eles, eu ficava preparando a minha sala para um que já ia chegar e eles desciam sozinhos. Né? Então, na quinta sessão, ela chegou, fez a sexta sessão e, ao terminar, ela me pediu: Neuza, eu quero que hoje tu me acompanhes até a escada, quando eu sair. Fiquei pensando, não pensei em muita coisa, mas tá, com certeza, vamos até a escada. Aí ela me mostrou. Tu sabes como eu descia a escada ao chegar aqui? Eu descia de costas, porque eu não conseguia a mobilidade articular o meu joelho para descer. Eu descia de costas, eu descia assim, ela me mostrou. Olha como eu desço agora. Aí ela me mostrou o modo normal de descer escada. Eu fiquei assim, encantada, porque eu também não sabia que ela não movimentava o joelho, que ela não articulava corretamente o joelho. Mostrou e me falou, e eu fiquei assim, numa gratificação, numa gratidão por aquele caso, e continuamos, e foi um sucesso esse tratamento, né? Onde ela disse: olha, eu vim buscar alguma coisa e tu me deu muito mais. Que legal. Muito mais. Que bacana. Então, esse caso é um dos casos maravilhosos que eu conto em aula, inclusive. E é um caso que impressionante porque não era uma paciente jovem, né, Neuza? Já era uma paciente que toda agravante de idade, mobilidade, como você falou, e tudo isso. Que coisa maravilhosa. Que maravilha. O outro caso também é maravilhoso. Uma senhora muito bonita, bem com seus 70 anos, né, alta, com aqueles, não sei se tu lembra, aqueles coque banana que faziam antigamente, que ficava bem torcido, aquele coque banana em cima, cabelo escuro, muito bonita a mulher. Porém, chegou para mim para fazer uma sessão de pedras quentes que a filha tinha dado de presente de Natal para ela. Só para Então, relaxar. a senhora... Só para relaxar. Só aquela coisa de, vim relaxar, uma pedrinha quente, ganhei de presente da minha filha. Isso. Eu vim aqui para, né, fazer uso desse presente maravilhoso de pedras quentes que a minha filha me... E eu já estava esperando ela para essa sessão de pedras quentes, de massagem com todo um trabalho de pedras quentes, né? Limpeza e energização dos chakras. E eu fui avaliar. Eu digo, então, é de praxe avaliar o paciente. Avaliei e, quando ela entrou, eu notei, ela tinha um joelho que ela não articulava, a perna era dura, né? Então, não tinha mobilidade nenhuma no joelho esquerdo, onde ela me relatou que ela tinha feito uma prótese de quadril, e a partir daí ela começou, digamos, proteger muito e teve alguns problemas e ficou com esse joelho enorme internamente. Então, né, no joelho, parte interna chegava a ser enorme, né? E ela disse: minha filha, isso aqui é uma tristeza para mim, porque eu não personal, eu não consigo caminhar, não é tudo personal que eu faço, é alguma coisa que eu consigo. Eu não viajo mais para o exterior, que eu amo, né? Então a minha vida está completamente diferente e limitada, né? Então fiz o trabalho de pedras quentes, que ela ganhou da filha, era janeiro, ela ganhou de Natal, e veio nos primeiros dias de janeiro, e ao terminar, sentei, conversei com ela, expliquei, né, do meu trabalho, como desenvolvia, as técnicas que eu desenvolvia,
E ela disse: eu já fiz de tudo, já procurei de tudo, eu não consigo melhorar. Eu rezei tanto esse final de ano que Deus abrisse as portas, que me desse uma luz, que me desse alguma coisa que melhorasse a minha perna, o meu joelho, né, o meu quadril. Fizemos um trabalho, comecei um trabalho com ela em janeiro. Para te encurtar a história, ela casava o filho em julho. Ela foi de salto. Em julho, levou o filho no altar. Olha que maravilha. E viajou logo a seguir para a Europa. Que maravilha. Então ela me disse: Neuza, tu me deu a minha vida de volta. Eu vim buscar uma coisa e ganhei a minha vida de volta. Então isso dá uma gratificação tão grande. Imagino que sim. Claro que sim. Para essa técnica com o Kenko Bio, é realmente muito, muito encantadora, né? Os resultados que nós temos. Então, realmente são 2 casos bem especiais que eu busquei para, digamos assim, apresentar nesse momento saúde aí. Que legal, maravilha. Neuza, Claro que eu tenho outros maravilhosos inúmeros. de modelagem, firmeza, redução, emagrecimento, mas esses eram especiais. Que bom, obrigado por separar isso. E aquilo que a gente fala, né? Eu sempre venho aqui com os convidados e sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? Você fala, é muito tempo, o que a gente vai falar? Você estava um pouco preocupado a primeira vez, mas já estamos chegando para o quadro final, já para você ter uma ideia, já estamos aqui dentro do nosso horário. Mas eu queria aproveitar também, então, que a gente está indo para o final desse bate-papo maravilhoso, a gente tem aquele quadro que chama Dica do Especialista. Então, entrando agora no Dica do Especialista com a professora Neuza Ferreira. Neuza, eu queria que no Dica do Especialista hoje, especialmente, você pudesse falar um pouquinho de que dicas que você dá. Você está no estado mais frio, né, do Brasil. O Rio Grande do Sul sempre tem frio, mas que tipo de dicas que você dá no dia a dia para suas pacientes que vão lá no seu consultório, que vão lá na sua cabine, que você dá para elas agora na entrada do inverno, de cuidados da saúde delas, de cuidado com o corpo, de cuidado com tudo? Quais são dicas de inverno que você costuma dar para suas pacientes? Dicas de inverno? De preparo, ou enfim, quando começa a entrar o frio, né? Que cuidados que você pede para que elas tomem com a pele, com o rosto? Você que é uma especialista, né, em estética facial também, ou em forma, que dicas geral você daria para os seus pacientes, ou mesmo que não seja no inverno, aquelas dicas que servem para o ano todo para cuidar da saúde? Para cuidar da saúde como um todo, Neuza, por favor. Então, assim, o que dentro da experiência que eu tenho, né, eu acho que, em geral, não só para os meus clientes, as pessoas devem cuidar da nutrição saudável, cuidar de seus exercícios, né, que se movimentem, que façam caminhadas, que façam musculação, pilates, enfim, que se movimentem, né, que possam estar ativas sempre, fazendo, digamos assim, o retorno venoso. Caminhada, principalmente, a cada pisada que a gente dá ao chão, a gente está bombeando o retorno venoso. Então, a caminhada, né, a nutrição correta e cuidar muito do nosso segundo cérebro, que é o intestino, né? Inclusive, essa técnica que foi bolada de massagem dreno-reduxo foi bolada para a Fóton, para Kenkopato, né? Nós fizemos um trabalho voltado muito para a parte do intestino, né? E grandes cadeias. Fizemos especialmente, então, cuidar do segundo cérebro para que possamos ter, porque é por ali que entram grandes problemas, grandes doenças degenerativas e também
Se nós cuidarmos, nós vamos ser muito saudáveis e felizes e prósperos. Eu estou fazendo um curso agora, uma médica especialista em intestino, né? Que depois eu vou jogar algumas coisas, mas tu não vai conseguir ser próspero, nem evoluir e nem ter saúde, alegria, se não tiver o intestino funcionando, né? Então, eu acho que água, enfim, são vários hábitos, mas principalmente, né, cuidar do nosso segundo cérebro, o intestino, que ele que comanda o nosso cérebro, ele que comanda a nossa vida, né? Então, e a técnica da Marinês é voltada muito para essa região também, né, estimulando bastante centros, grandes centros profundos, né, e grandes cadeias. Então, é por aí, né, para que possamos ter saúde e sermos pessoas alegres e felizes. É isso aí, alegre e feliz como eu sempre te conheci, Neuza. Até nos momentos mais difíceis que a gente é amigo, né? Você sempre teve esse sorriso no rosto, sempre teve essa alegria, sempre teve esse prazer de atender suas clientes, suas alunas. Sempre foi um prazer muito grande. Te agradecer por participar aqui com nós, né? Então ficou a dica aí da professora Neuza para a gente cuidar do das nossas caminhadas, das nossas atividades, do nosso movimento, mas principalmente do nosso segundo cérebro, que é o intestino. Avisando vocês, né, Neuza? Então, em setembro, nós temos aí de novo a professora e a doutora Marinês Fernandes vindo aí, a Ítalo Argentina vindo para o Brasil, em Porto Alegre. Vamos deixar a descrição aqui, vamos deixar os contatos da associação da ABL, para que quem queira conhecer o curso, quem queira conhecer a formação, vai conhecer, porque além da linfodrenagem, tem também todo um histórico, todo um tratamento de fototerapia e campos eletromagnéticos, unindo a sinergia dessas duas técnicas. Professora, muito obrigado mais uma vez, né? Um beijo para você, para a família inteira, para as netas aí. Você tá com um bando de mulher, né? Você tem aqui são as netinhas, né? É só menina, a mulherada dominando aí as netinhas. Um beijo para a família, pro Júnior, que faz tempo que eu não vejo, para Carlinha, enfim, né? Muito obrigado por mais essa presença, e depois vou colocar sim aqui na descrição desse vídeo para a gente divulgar esse excelente, maravilhoso treinamento e formação que vai ter aí da ABL. Muito obrigado, gratidão, eu que agradeço. Fica com Deus, tudo de bom, nos vemos. Um beijo, fica com Deus, Neuza. Tchau, tchau.